todos. Nós vamos dar início hoje à nossa aula de nefrologia com o tema Anatomia do Sistema Renal e do Trato Urinário, tá? Então, nós vamos estudar qual a composição do sistema renal, qual a composição do sistema urinário, tá? Quais órgãos que compõem todas essas estruturas. O sistema urinário, ele é composto por 2 rins, como nós podemos observar nessa imagem, por 2 ureteres, né? Os ureteres são esses que saem dos rins, tá? Essas tubulações, né? Essas vias que saem dos rins, por uma bexiga, onde ocorre o acúmulo da urina, e pela uretra, né? A uretra que permite a passagem da urina para o meio externo, tá? Então, os sistemas renal e urinário incluem os rins, como nós podemos observar, os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Então, são esses órgãos que compõem o sistema urinário. A urina, ela flui dos rins, né? Então, os rins, eles produzem essa formação da urina, a qual passa pelo ureter, se acumula na bexiga e depois passa pela uretra. Então, a urina é formada pelos rins, flui através de outras estruturas para serem eliminadas no corpo. Aqui nós temos uma imagem representando o rim, as suas estruturas internas. Os rins, eles são um par de estruturas vermelho-acastanhadas em forma de feijão. Então, uma forma, né, que muitas vezes a gente se refere à estrutura morfológica do rim é comparando a um grão de feijão, devido à sua formação côncava convexa, tá? De localização retroperitoneal na parede posterior do abdômen. Então, os rins, eles estão localizados na parede mais posterior do nosso abdômen, tá? Desde a 12ª vértebra torácica até a 3ª vértebra lombar. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente faz o exame físico no paciente, o paciente que está com algum problema renal ou algum problema urinário, ele refere uma dor nas costas, não é? Uma dor aqui na região da lombar, justamente por conta dos rins estarem localizados em uma posição mais posterior na nossa composição anatômica. O rim adulto médio pesa aproximadamente 113 a 170 gramas e mede de 10 a 12 centímetros de comprimento, né? Então, ele é um órgão pequeno, não é um órgão grande, peso também relativamente baixo, tá? Com 6 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. O nosso rim direito, ele é ligeiramente menor do que o nosso rim esquerdo, devido à localização do fígado, tá? Então, esse posicionamento do fígado no lado direito, ele faz com que o nosso rim direito, ele venha a ser menor. E aqui, deixa eu ver, a gente consegue observar também nessa imagem, né, um posicionamento dele mais inferior em relação ao nosso rim esquerdo, tá? É justamente por conta desse posicionamento do fígado. Externamente, os rins, eles estão bem protegidos pelas costelas e pelos músculos do abdômen e das costas. Então, os nossos rins, eles são bem protegidos, tá? Tanto pelas nossas costelas quanto pela musculatura. E esse posicionamento, né, tanto das costelas quanto da musculatura, elas são essenciais para proteger esses órgãos de, por exemplo, alguns traumas, né, de alguns ferimentos, para prevenir possíveis lesões nesses órgãos. Internamente, cada rim é circundado por depósitos de gordura que proporcionam uma proteção contra impactos. Então, internamente, esses rins eles também possuem uma proteção. Então, internamente, esses rins, eles também possuem uma proteção, tá, meninos? Uma proteção à base de gordura, justamente para proteger esses órgãos contra impactos. Então, a gente consegue perceber que nós temos um conjunto de proteções aos rins, né? Como as costelas, a musculatura abdominal e também as camadas de gordura.
Nos rins, como vocês podem observar aqui, isso daqui não é depósito de gordura não, tá, meninos? Essa estrutura amarelada que vocês podem observar sobre o rim. Isso é uma glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal, ela vai ser responsável pela liberação de alguns hormônios do nosso corpo. Alguns hormônios, inclusive, que têm alteração nos processos de ansiedade, tá? Alguns hormônios são liberados por essas glândulas suprarrenais, né? E são extremamente importantes para o nosso corpo. Elas são totalmente independentes, tá? Então, eles possuem suprimento sanguíneo diferente, inervações e funções diferentes. Essa glândula suprarrenal, meninos, elas estão presentes nos dois rins, tá? Como vocês podem observar aqui nessa imagem. Então, nos nossos dois rins, essa glândula suprarrenal ela está presente. Aqui nós temos uma imagem interna do nosso rim. Então, a gente consegue observar que existem várias ramificações, né, várias divisões no sistema renal e que são extremamente importantes, tá, para o seu funcionamento. Então, todas essas estruturas que estão presentes aqui nos rins são essenciais no processo de formação da urina. O parênquima renal ele vai ser dividido em duas partes. Nós temos o córtex renal, que é essa parte aqui externa, vocês conseguem observar? Toda essa parte aqui nós vamos chamar de córtex renal, tá? Essa parte aqui onde nós conseguimos observar algumas fibras verticais. Aqui nós temos o córtex renal. No córtex renal, meninos, nós vamos ter umas estruturas estruturas extremamente importantes, que são os néfrons. Tá? Os néfrons, eles são as unidades funcionais dos rins, e é justamente nesses néfrons onde ocorre o processo de formação da urina. Tá? Então, a formação da urina no nosso rim acontece aqui na região do córtex renal. As medulas renais, que são essas outras partes internas aqui que a gente está observando, tá? São as medulas renais com as pirâmides renais. Elas possuem uma largura de aproximadamente 5 centímetros e são a parte interna do nosso rim. Então, o córtex é a parte externa e a medula renal é a parte interna. Contém algumas estruturas, como as alças de Henle, os vasos retos e os ductos coletores dos néfrons justamedulares. Então, como que acontece, meninos? A formação da urina, então, acontece aqui no córtex renal, né? Das unidades funcionais conhecidas como néfrons. A gente vai entender melhor o funcionamento na nossa aula de amanhã, tá? Então, hoje é para vocês entenderem mais ou menos essas estruturas que estão presentes nos rins. Os ductos coletores dos néfrons conectam-se com as pirâmides renais. Então, os néfrons que estão presentes aqui no córtex renal vão se conectar com as pirâmides renais que estão presentes aqui na nossa medula renal. As pirâmides renais drenam para os cálices menores. Então, essas pirâmides renais elas vão drenar, né, a urina para os cálices renais menores, os quais vão drenar para os cálices renais maiores. Então, a gente pode observar que vai formando um sistema de coleta, percebe? Nós temos aqui a produção saindo aqui do córtex renal, passando pela pirâmide renal, pelo cálice renal menor, depois pelo cálice renal maior, que se abrem diretamente na pelve renal. Aqui tem a região onde nós chamamos de pelve renal, tá? Em seguida, para as regiões do ureter. Depois do ureter, nós temos aqui em sequência, né? Vou voltar aqui. Depois que ele passa aqui pelo ureter, então nós temos o acúmulo da urina na região da bexiga. Então, a gente consegue perceber que o nosso sistema urinário, ele é um sistema de coleta, né? Então, ela vai saindo de algumas estruturas menores e se encaminhando para outras estruturas maiores, tá? Vamos repetir aqui para frisar melhor no entendimento de vocês.
Meninos, se estiver indo muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Ó, vou repetir aqui de novo, tá? Mais uma vez, para vocês entenderem melhor. Então, aqui nós temos o nosso sistema urinário, né? Como eu falei, o nosso sistema urinário ele é composto por 2 rins, tá bom? Um direito que tem um tamanho inferior ao esquerdo, 2 ureteres, né? A gente consegue perceber que cada ureter ele sai de um rim. Então, nós temos o ureter direito e o ureter esquerdo. Esses ureteres, eles se conectam com a nossa bexiga, que é uma estrutura muscular onde acontece o acúmulo de urina, e nós temos a uretra, que é o canal por onde a urina irá atingir o meio exterior, tá? Irá sair do nosso organismo através da uretra. Aqui nós temos uma representação, então, de algumas estruturas que estão presentes na região interna do nosso rim, né? Aqui nós temos as glândulas suprarrenais, que serão responsáveis pela produção hormonal do nosso corpo, tá? Nós temos algumas artérias que vão irrigar esses rins, que nós vamos entender melhor daqui para frente. Nós temos a artéria renal, a veia renal e algumas estruturas internas ao nosso rim, né? Que a gente consegue perceber, então, como o córtex renal. O córtex renal são onde estão localizados os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, onde ocorre a formação da urina. A partir do córtex renal, ocorre a passagem, né, dessa urina para as pirâmides renais, que estão presentes aqui na medula renal, certo? Da medula renal, essa urina, então, ela atinge os cálices renais menores. Vocês conseguem observar todas essas estruturas aqui menores de coleta? Essa aqui, essa. São cálices renais menores, tá? Então, a produção desses néfrons atinge esse cálice renal menor, desse néfron, essa região do cálice renal e assim por diante. Depois que nós temos a junção desses cálices renais menores, nós então atingimos os cálices renais maiores, que são essas estruturas aqui. Essas 3 estruturas aqui são os cálices renais maiores, tá? Onde nós temos a junção aqui, por exemplo, desses 4 cálices renais menores, aqui desses 2. Então, aqui nós temos a formação dos cálices renais maiores. Em seguida, nós temos aqui a junção desses 3 cálices renais maiores. Nós temos aqui a pelve renal e em seguida a região do ureter. Do ureter, então, a gente tem a passagem para a bexiga e da bexiga a passagem para a uretra. Então, a gente consegue perceber, né, que essa função renal é como se fosse uma rede de canos, né, uma tubulação, onde nós temos a junção dos menores, os menores, para os maiores, tá? A pelve renal, então essa região aqui, constitui o início do sistema coletor, tá? E é composta de estruturas destinadas a coletar e a transportar a urina. Então, a função da pelve renal é justamente a de coletar toda a urina que foi produzida pelo rim, atinge aqui a região da pelve renal, e transportar essa urina para a região do ureter, certo? Quando a urina deixa a pelve renal, a sua composição ou quantidade não se modificam. Então, a partir do momento em que a urina sai da pelve renal, essa constituição da urina ela vai permanecer a mesma, tá, meninos? Ela não será modificada.
O hilo é a porção côncava do rim através do qual entram a artéria renal e saem os ureteres e a veia renal. Então, o hilo, meninos, é essa parte côncava aqui dos rins, tá? Onde nós temos a entrada da artéria renal, certo? A saída da veia renal e também do ureter, como a gente pode observar aqui nessa outra imagem, tá? Então, nessa região côncava é onde nós vamos ter a entrada da artéria renal, aqui a saída da veia renal e a região também de inserção do ureter. A artéria renal, ela vai se originar da artéria aorta abdominal, dividindo-se em vasos cada vez menores, formando finalmente as arteríolas aferentes. Então, essa artéria renal aqui, meninos, ela originou da artéria abdominal, tá? Deixa eu ver aqui se nessa outra imagem aparece a artéria abdominal. Aqui. Aqui nós temos a artéria aorta abdominal, certo? Essa artéria aqui, a aorta, é a principal artéria do nosso organismo, né? A maior, mais calibrosa artéria do nosso organismo, que ela sai diretamente do coração, tá? E é a partir dessa artéria aorta abdominal que se originam as duas artérias renais. Então, nós temos uma artéria renal que vai estar irrigando o rim direito e uma artéria renal que vai estar irrigando o rim esquerdo, tá bom? Então, aquela artéria aorta lá que a gente conseguiu observar, que ela passa na parte posterior do nosso abdômen, ela vai dar origem a essa nossa artéria renal, tá? E essa artéria renal, ela vai cada vez ficando menos calibrosa, menor, tá? Como a gente pode observar aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui no nosso início, ela tá bem calibrosa, ela tá grande, né? Ela tem um diâmetro maior. E à medida com que essa artéria ela vai adentrando o rim, o seu calibre ele vai diminuindo, certo? E à medida com que esse calibre ele vai diminuindo, a gente para de chamar de artéria renal. Então aqui, na verdade, nessa parte, na região interna do rim, nós vamos chamá-las de arteríolas aferentes, tá? A gente vai ver melhor. E essas arteríolas aferentes, elas vão ter uma ligação direta com os néfrons. A gente vai ver melhor nas próximas imagens, quando a gente for estudar o néfron, tá bom? Só para que vocês entendam, então, que o rim, ele é irrigado, né? Ele recebe o fluxo sanguíneo arterial da artéria renal, e essa artéria renal, ela foi originada da artéria aorta abdominal, certo? Cada arteríola aferente, então cada arteríola dessa daqui, como a gente consegue também observar aqui nessa imagem, vocês podem dar um zoom aí no celular de vocês, que vai ficar melhor para vocês observarem, tá? Mas cada ramificação menorzinha dessa arteríola aqui, ela vai irrigar uma fração do rim, uma região onde nós vamos chamar de glomérulo, tá? O sangue, então, ele vai deixar esse glomérulo através da arteríola eferente e vai retornar à veia cava inferior através de uma rede de capilares e veias. Então, como que acontece, meninos? A gente vai ver melhor na parte de fisiologia, mas os rins, eles são responsáveis pelo processo de filtração sanguínea, certo? Então, esse sangue, ele vai chegar até o nosso rim através da que nós chamamos artéria renal. Essa artéria renal, à medida com que ela vai entrando no rim, diminuindo seu calibre, ficando cada vez menor, nós vamos chamá-la de arteríola aferente. Essa arteríola aferente, então, ela vai ter uma ligação direta com os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, que estão presentes aqui na região do córtex renal, e vai acontecer o processo de filtração do sangue nesse néfron, tá, meninos? Depois que esse sangue, então, ele passa por esse processo de filtração, ele tem que sair do rim, certo? Se ele já foi filtrado, ele tem que, de alguma forma, sair do nosso corpo, do rim, perdão. E ele vai sair do rim através, então, da veia renal,
tá, meninos? Aqui essa parte menorzinha é a arteríola eferente, né? Essa arteríola eferente, ela vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior e vai formar a veia renal, tá? Vocês têm que levar em consideração, meninos, que tudo o que entra, o sangue que entra, ele vai entrar no rim através de uma artéria. E o sangue que sai, ele vai sair através de uma veia, tá? Então, nos desenhos, e todos os desenhos que vocês acompanharem de anatomia, uma artéria vai estar representada pela coloração vermelha e uma veia vai estar representada pela coloração azul, tá bom? Sempre vai ser assim. Aqui, então, vamos ver de novo, né, como que acontece. Aqui nós temos a região do hilo, certo? Aqui nós temos a região do hilo, que é essa região côncava do rim, né, onde o rim ele faz uma curvinha, tem uma dobrinha. No hilo, então, nós vamos estar presentes a artéria renal, por onde vai entrar o fluxo sanguíneo, né, arterial. E nós temos a veia renal, por onde vai sair o fluxo sanguíneo venoso, tá, meninos? Arterial, venoso. Então, é como se ele fizesse um círculo, né? Ele vai entrar aqui pela artéria e vai sair pela veia. Entra pela artéria e sai pela veia. De novo, entra pela artéria, sai pela veia. Então, a gente vai ter a passagem, né? O sangue ele vai chegar no rim através da artéria renal. Essa artéria renal ela vai ficando cada vez menor, mais estreitinha, né? Menos calibrosa. E esse sangue ele atinge então aqui as arteríolas aferentes. Isso, o sangue filtrado ele sai pela veia, tá, Douglas? Aí aqui, esse sangue, né, que ele chegou pelo rim, ele vai... Vou silenciar aqui, tá, meninos? Esse sangue que ele vai chegar aqui pela artéria renal, vai ficando cada vez mais estreita, menos calibrosa, né? E à medida com que ela vai ficando menos calibrosa, nós vamos chamar essa artéria renal de arteríola aferente. Essa arteríola aferente, ela vai se conectar com o néfron, né? Ela vai se conectar com o néfron, vai realizar o processo de filtração sanguínea, e esse sangue que passou por esse processo de filtração, ele vai retornar pelas arteríolas eferentes e sair pela veia renal, tá? A gente vai entender melhor esse funcionamento na aula de fisiologia. Hoje eu quero mais que vocês entendam e compreendam a composição, tá? Quais são os órgãos, quais são as estruturas que compõem o rim, que compõem o sistema urinário. E aí, na nossa aula de fisiologia, a gente vai entender melhor esse processo de funcionamento, tá bom? Então, tenham em mente que um rim, então, ele vai ter a sua região côncava, né, com uma ligação com uma artéria renal, as veias renais e um ureter, tá? Aí aqui nós temos a representação das outras estruturas do trato urinário, tá? Que são os dois ureteres. O ureter direito, como a gente consegue perceber também, ele é menor, né? Por conta justamente do posicionamento mais inferior do rim direito, tá? A nossa bexiga e a uretra. Então, a gente consegue perceber que o movimento da urina a partir de cada pelve renal até a bexiga, através dos ureteres, é facilitado pela contração peristáltica dos músculos lisos da parede dos ureteres. O que é que acontece, meninos? Esses ureteres, tá? Assim também como a bexiga, a uretra, eles são compostos por um músculo liso. Todo músculo do nosso corpo, de alguma forma, contrai, tá?
Então, a contração desse ureter, ele facilita essa passagem, né, esse fluxo da urina do ureter até a bexiga, certo? O que acontece muitas vezes que podem ser algumas causas de infecção. A gente vai estudar isso melhor mais para frente. Mas pode acontecer o refluxo dessa urina aqui da região da bexiga para a região do ureter. O correto é que a passagem da urina ela aconteça somente nessa direção: ureter, bexiga e uretra, tá? Ainda mais porque esse sistema urinário, ele é um sistema completamente estéril, né? Então, qualquer foco de infecção, seja na região da uretra, da bexiga, do ureter, enfim, dos rins, qualquer foco infeccioso nessa região já vai causar uma infecção, tá? Um adoecimento, porque normalmente, naturalmente, são regiões estéreis, são órgãos estéreis, onde não pode haver de forma nenhuma a contaminação. Aqui, aquela sonda vesical, vou até mostrar algumas imagens para vocês, aquela sonda vesical que muitos pacientes utilizam, eles são colocados, eles são passados aqui pela região da uretra e são fixados aqui na região da bexiga, tá? Então, por isso a importância daquela técnica, ela ser uma técnica completamente estéril. Ela não pode vir a ser uma técnica contaminada, porque se for uma técnica contaminada, pode causar um processo de infecção, uma infecção urinária no paciente, tá? Tudo isso. E uma infecção urinária é um estado extremamente grave, correto? A bexiga urinária é um saco muscular oco que está localizado exatamente atrás do osso púbico, com uma capacidade no adulto de 400 a 500 ml de urina. A bexiga caracteriza-se por sua área central oca, denominada vesícula, que apresenta duas entradas, ureteres, e uma saída, a uretra. Então, aqui nós temos a região da bexiga. Essa bexiga é um órgão também muscular, oco, então ela não tem estruturas internas, como se fosse um balão, tá? E nós temos duas regiões de entrada nessa bexiga, que são as duas entradas para os ureteres. Aqui nós temos então a bexiga e uma região de saída, que seria a uretra. Essa bexiga, ela tem uma capacidade de 400 a 500 ml, né, de urina. E por que muitas pessoas falam, você não pode prender, né, a urina, você não pode esperar encher a bexiga para poder ir ao banheiro, porque o que pode acontecer é justamente o refluxo dessa urina, né, que está presente aqui na bexiga. Se ela vir a ficar muito cheia, ela pode retornar para a região do ureter e causar um processo de infecção, tá? Muitos pacientes que estão com dificuldade de urinar, eles acabam desencadeando uma situação que a gente consegue perceber, consegue até mesmo palpar a bexiga, que é o que nós chamamos de bexigoma, tá? É quando o paciente ele não consegue urinar, sua bexiga vai ficando extremamente cheia, né, distendida, onde ocorre esse acúmulo de urina, onde ela não consegue ser esvaziada. E aí, durante a palpação, a gente consegue sentir a bexiga totalmente distendida. Isso é um exame físico que a gente realiza, principalmente antes de realizar a passagem de uma sonda vesical de demora. Alguma dúvida, meninos? A gente vai fazer uma... Vou apresentar de novo aqui, tá? Pra gente fazer uma revisão geral do que a gente viu, tá? Então, bebam uma água. Deu para entender alguma coisa?
Tô pesquisando aqui uma imagem para mostrar para vocês. Nessa imagem aqui, meninos, a gente tem a representação da sonda vesical de Demora, tá? Como que ela fica inserida aqui na nossa região anatômica. Isso aqui que a gente está observando é o músculo da bexiga, certo? Então, aqui nós temos a região muscular da bexiga, aqui o canal da uretra, e a sonda vesical de Demora, ela é esse tubo aqui que a gente está vendo, né? Esse sistema coletor. Esse balão aqui, ele está Entendi, Douglas. Eu vou repetir de novo aqui, tá? Para que você entenda melhor. Primeiro eu quero passar aqui essa sonda vesical de Demora para vocês, tá? Essa sonda vesical de Demora, ela é uma espécie, tipo um sistema coletor, né? Ela vai passar pelo canal da uretra. Esse balão aqui, no momento da passagem, ele tá desinflado, então é como se ele fosse essa estrutura aqui, né, totalmente... Deixa eu colocar o meu... É como se ele fosse somente essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura lisa e reta. E aí a gente vai fazer essa passagem do canal da uretra até atingir a região da bexiga. Quando essa sonda vesical ela atinge aqui a região da bexiga, nós vamos inflar esse balão para ela poder ficar fixada aqui na região da bexiga. Então, essa sonda vesical, ela fica segura no paciente devido a esse balão que está cheio, tá bom? Se esse balão ele estiver desinflado, então o que vai acontecer? Essa sonda, ela não vai ficar fixada aqui na região da bexiga, ela vai simplesmente sair novamente pela uretra. Então, esse balão aqui que está presente nessa sonda vesical, ela serve justamente para fixar a sonda no local ideal. E aí, aqui nós temos, nessa pontazinha aqui da sonda vesical, nós temos uma abertura por onde ocorre toda a saída aqui da urina. Então, essa urina que está concentrada aqui na região da bexiga, quando ela atinge essa estrutura aqui, essa abertura da sonda, ela flui e vai atingir aqui a região da bolsa coletora, porque essa extremidade aqui da sonda, ela está conectada a uma bolsa coletora. Então, quando a urina ela sai aqui desse orifício de entrada, ela flui por toda a sonda e atinge aqui a região da bolsa coletora, tá? Eu vou repetir aqui para vocês mais algumas estruturas importantes, tá? E eu quero que vocês façam algumas representações no caderno de vocês. Eu também vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Vou só pausar aqui rapidinho, meninos, que eu vou só aqui pegar uma água, tá? 2 minutinhos eu retorno. Façam isso também para vocês... peguem um caderno, tá? Quem não tiver com seu caderno, peguem um caderno, um lápis, porque eu quero que vocês façam algumas representações para que vocês possam entender melhor essa composição do sistema urinário, tá bom? 2 minutinhos de intervalo aí para vocês.
Pronto. Bom, meninos, eu quero que vocês façam, né? Vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão fazer um desenho representando essas estruturas anatômicas, tá? Eu não vou cobrar, não vai valer ponto, é uma forma de vocês aprenderem mesmo as estruturas desse sistema urinário, tá? Então, vocês vão desenhar primeiro. O primeiro desenho que vocês vão fazer é essa representação aqui desse nosso slide, tá? Assim que finalizar a nossa aula, eu já envio esse material aqui para vocês. Então, vocês vão primeiro desenhar todo o sistema urinário. E aí, vocês vão anotar do jeito que tá aqui nesse desenho, tá? Vocês vão fazer no caderno de vocês. E vocês vão desenhar todas essas estruturas e escrever o nome das estruturas, tá bom? Então, você vai desenhar os dois rins e vai escrever rim direito, rim esquerdo, ureter, bexiga e uretra. Então, você já sabe qual a composição geral do sistema urinário. Quais são os órgãos que fazem parte desse sistema urinário. Aprendeu isso? Então, a gente vai estudar agora as estruturas internas do rim. Então, você vai lá, faz um outro desenho e vai representar todas as estruturas internas do rim, tá? Todas as estruturas importantes. Quais estruturas importantes? Essa imagem aqui tá maior, fica melhor para vocês observarem. Quais estruturas? Vocês vão primeiro desenhar toda a estrutura do rim, certo? Desenhou toda a estrutura do rim, você vai desenhar essas partes internas. Quais são as partes internas importantes que eu falei para vocês? A parte do córtex renal, né? Então, toda essa parte, essa região mais externa do rim, que nós vamos chamar de córtex renal, tá? As pirâmides renais, né? Então, vocês vão desenhar aqui essas pirâmides renais. Depois das pirâmides renais, nós temos o quê? Os cálices renais menores, vocês vão desenhar também. Depois dos cálices renais menores, nós temos os cálices renais maiores, certo? E depois dos cálices renais maiores, vocês vão desenhar a pelve renal e aqui o início do ureter, tá? Então, na primeira imagem, vocês aprenderam a composição básica do sistema urinário, são os rins, os dois ureteres, a bexiga e a uretra, e aqui as principais estruturas do sistema renal: córtex, pirâmide, cálices renais menores, cálices renais maiores, pelve renal e ureter, tá? Então, vocês vão me desenhar essas principais regiões internas do rim. Fez isso? O que você vai fazer agora? Depois que você tiver feito isso, você vai desenhar as irrigações sanguíneas dos rins. Então, vocês vão representar a artéria renal, e eu quero que vocês coloquem, né, que aqui ela começa como artéria renal. Essa artéria renal, ela apareceu de onde? Ela apareceu do nada? Não, essa artéria renal, ela apareceu lá daquela artéria aorta abdominal. Então, vocês podem, inclusive, desenhar dessa forma, né? Então, aqui nós temos a artéria aorta abdominal, aqui a artéria renal, né? E vocês podem fazer essa representação. Essa aqui, meninos, é a região do hilo, tá? É a região côncava do rim. É onde vão estar presentes as artérias, as veias e o ureter. Então, vocês vão representar a artéria renal. Essa artéria renal, à medida com que ela vai adentrando as partes internas do rim, ela forma as arteríolas aferentes. E à medida com que elas retornam, as veias renais, elas retornam como arteríolas
eferentes e retornam como veias renais. Essa parte aqui do fluxo do sangue dentro do rim, a gente vai entender melhor amanhã, tá? Amanhã a gente vai estudar a parte de fisiologia renal, onde nós vamos entender como que acontece esse fluxo, né, dos rins, o fluxo do sangue dentro dos rins, como que acontece esse processo de filtração, de excreção, tá? A gente vai entender melhor na nossa aula de amanhã. Então, para hoje, eu quero que vocês façam essas representações desses desenhos nos cadernos de vocês, para que fique mais fixado, né, a parte da composição anatômica dos rins. Combinado? Aí aqui nós temos novamente a representação das outras estruturas, como ureter, bexiga e uretra, tá? Que são as outras estruturas renais. Mas a composição interna, né, que eu quero que vocês deem muita importância a isso, essa composição interna dos rins, principalmente porque a gente vai precisar entender bem como que o rim é constituído por dentro para poder entender a fisiologia, né? Para poder entender como que acontece o funcionamento do rim. Você só vai entender como acontece a urina se você entender quais são as partes que dividem o rim, tá? Para você entender como que acontece esse fluxo. Isso, Douglas, o que que vai acontecer? A gente tem um horário ainda da nossa aula, tá? Então, a gente vai finalizar a nossa aula aqui agora, mas o que que acontece? Vocês vão dedicar o restante desse tempo para fazer esse desenho, né? Assim que finalizar agora, eu já vou enviar esse slide para vocês terem como noção, né, essas imagens que eu utilizei aqui. E aí a gente vai utilizar o nosso tempo, né, o finalzinho da nossa aula, para vocês retirarem algumas dúvidas, tá? Então eu vou ficar até as 15 horas disponível à turma de vocês para retirada de dúvidas a respeito desses desenhos, tá? Então a gente finaliza aqui a aula, mas aí eu permaneço disponível para retirar as dúvidas de vocês, tá? Vocês podem entrar em contato com o meu número e aí qualquer dúvida vocês mandam mensagem se surgir alguma dúvida durante o desenho. Tá bom, meninos? Então é isso. Uma boa tarde para vocês e eu aguardo vocês amanhã. Tá? Tchau, tchau. Façam aí a atividade proposta, tá? E aí qualquer dúvida vocês podem me